Aqui é importante lembrar, né, sempre que há poderíamos chamar assim generosamente de uma elaboração teórica da esquerda, que diz que o que está acontecendo no mundo é um conflito interimperialista pela divisão do mundo entre as potências. De um lado, Europa, Japão, Estados Unidos, e do outro lado, China e Rússia, né? Quer dizer, com esse tipo de caracterização estapafúrdia, né? Não é uma caracterização cientificamente fundamentada, as consequências políticas são muito claras. Ao invés de apoiar a luta anti-imperialista, né, que começa a se desenvolver com força em vários países do mundo, né, ao invés de apoiar as iniciativas dos nacionalistas dos países atrasados, essa esquerda, que são muitos grupos que têm essa posição, ela se coloca numa posição de neutralidade. Né? Como nós sabemos, a neutralidade é uma posição praticamente inexistente. Né? Quando você é neutro, num determinado conflito, normalmente você está favorecendo o lado mais forte do conflito. Né? Então, uma neutralidade na luta entre o imperialismo e os países oprimidos é uma posição obrigatoriamente pró-imperialista. É uma defesa do imperialismo, é uma defesa da opressão nacional e é uma defesa das atrocidades imperialistas. É o que nós estamos vendo, por exemplo, na questão ucraniana. Né? Vários agrupamentos em escala internacional elaboraram a tese de que se trata de uma... Alguns dizem que se trata de uma agressão imperialista da Rússia contra a Ucrânia, os mais afoitos, e outros de que se trata de uma luta interimperialista entre a OTAN e a Rússia. Né? E por isso eles pregam a neutralidade, quando na realidade deveria haver um apoio ativo à posição russa, que é uma posição de luta contra o imperialismo. Esse problema, né, tudo bem que não é um problema teórico, é um problema da vida política prática. Esses grupos eles já têm muitas outras características pró-imperialistas, esses grupos de esquerda. Né, nós podemos ver claramente no caso do identitarismo. Né? A incompreensão, por detrás disso daí, nós temos uma incompreensão do caráter da economia mundial. Né? Esses grupos simplificam a realidade, colocando que no mundo existe apenas o conflito entre os mais pobres e o imperialismo. Aí colocando também como imperialismo países como a Rússia. Né? Ou, dito de outra forma, um conflito entre os mais pobres e a burguesia. Como a Rússia é um país capitalista, né? Você, logicamente, né, segundo essa tese, não poderia ficar do lado da burguesia capitalista russa, nem do lado da burguesia norte-americana. Há uma equiparação entre essas duas burguesias, esses dois países. Né? É uma simplificação porque no mundo, né, existe a opressão imperialista que domina a totalidade do planeta Terra, domina de uma maneira brutal, de uma maneira impiedosa, e a maioria esmagadora dos países são oprimidos pelo imperialismo, e o imperialismo é o principal entrave ao desenvolvimento econômico desses países. Né? Sendo assim, nós não podemos, né, simplesmente equiparar a burguesia, vamos supor, do Paraguai com a burguesia dos Estados Unidos. Né? Como o Trotsky disse, de uma maneira muito clara, a burguesia dos países atrasados é uma classe
semidominante e semidominada, semi-exploradora e semi-explorada. Quer dizer, ela ocupa no mundo uma posição subalterna, ela ocupa no mundo uma posição de classe social dominada. Ela não tem autonomia para administrar o seu próprio território nacional, né? Em países como o Brasil, por exemplo, o imperialismo ele tem um poder igual ou maior, em geral maior, né, do que a própria burguesia brasileira no que diz respeito aos assuntos do Estado Nacional. O imperialismo corrompe os parlamentos, o judiciário, o executivo, né? E por esse meio ele controla boa parte da vida do país. Então, a burguesia brasileira, por exemplo, ela é obrigada a dividir com o imperialismo o poder político dentro do seu próprio país. Uma burguesia de outro país estrangeira que não defende o interesse nacional. Logicamente que para a burguesia brasileira, né, assim como a russa e etc., de todos os países, o ideal seria evitar essa dominação, seria ter um controle indiscutido do que acontece dentro do seu próprio país. E, logicamente, né, essa burguesia seria favorecida pelo desenvolvimento nacional, né, se ela fosse capaz de eliminar os entraves ao desenvolvimento econômico desses países. O problema que acontece, e isso confunde muita gente, é que a burguesia não é capaz, ela é fraca, né, diante do imperialismo, ela não se arrisca a entrar num confronto direto com o imperialismo e, em muitos casos, essa burguesia se associa com o imperialismo para explorar o próprio país. Né? Nós vemos, por exemplo, é muito visível para quem acompanha a situação política brasileira, que uma das grandes empresas nacionais, que é a empresa de telecomunicações da Rede Globo, né, é uma empresa totalmente alinhada com o imperialismo. Ela se alinha com o imperialismo porque isso para ela é uma garantia, né, da sua sobrevivência diante das condições em que ela vive no Brasil. Porém, né, essas alianças e essa covardia, digamos assim, congênita, né, da burguesia de países como o Brasil, ela não elimina as contradições que o país, como sociedade, como estrutura social, política, econômica, tem com o imperialismo. Essas contradições tendem a vir à tona em todos os momentos. Né? Veja, por exemplo, no caso brasileiro, o conflito que existe entre o governo do PT, né, e o Banco Central, que é um órgão do imperialismo dentro do Estado Nacional Brasileiro. Esse Roberto Campos Neto, da mesma forma que o avô dele, que era um lambe-botas do imperialismo, né, o Roberto Campos, Bob Fields, foi apelidado na época, ele é um serviçal do imperialismo. O que ele está fazendo com a taxa de juros prejudica toda a burguesia brasileira, toda, sem nenhuma exceção, inclusive os setores associados com o imperialismo, porque ele está restringindo o consumo, tá? E isso daí está levando inúmeras empresas à falência. Né? O capital médio e o grande capital sofrem com isso. O grande capital associado com o imperialismo, ele procura se sustentar desfrutando de uma parte dos privilégios que o imperialismo tem dentro do país. Mas há setores da burguesia que não conseguem fazer isso daí. Né? A gente viu aí que a burguesia comercial brasileira, uma boa parte dela está indo à falência porque a taxa de juros estipulada pelo Banco Central impõe uma restrição muito séria ao consumo. Várias indústrias, né, estão abrindo, fechando as portas porque não conseguem vender. Então, essa é uma demonstração de como, né, o imperialismo controla. Por que o Roberto Campos Neto mantém essa taxa de juros? Porque essa taxa de juros alimenta a dívida pública e alimenta
também a especulação financeira, né? Ele colocou que o objetivo dele é manter a inflação sob controle. Quando ele fala em manter a inflação sob controle, não é evitar que a inflação chegue a 100% ao mês. É manter a inflação em 2%, 3%, que não é uma inflação adequada para a economia brasileira, né? Assim como o câmbio, né, da época do governo FHC, de paridade com o dólar, também não é um câmbio adequado para a economia brasileira. O Brasil precisa ter um câmbio defasado, agora está muito defasado, né? Precisa ter um certo nível de inflação para poder se desenvolver. Mas se a prioridade é satisfazer os especuladores que não querem perder dinheiro por causa da inflação, é satisfazer os detentores da dívida pública, você leva, né, a uma situação de completo esgotamento econômico em inúmeros setores da economia nacional. É por isso, por exemplo, que o Brasil perdeu mais de 30% da sua indústria. Evidentemente que não foram governos nacionais de fato que elaboraram essa política. É uma política do imperialismo, né? Se a gente tivesse que discutir por que o Brasil está perdendo a sua indústria, porque o imperialismo está destruindo a indústria nacional, né? Ele destruiu em função de uma política que é do interesse dele. Então, quer dizer, essas contradições, elas existem, independentemente do pensamento dos setores mais dominantes da burguesia nacional. A Globo defende o Roberto Campos Neto, ela também perde com isso, né, mas ela defende em função da defesa dos interesses imperialistas aos quais ela está associada, tá? Mas a contradição está aí. E essas contradições, à medida que elas evoluem, levam a uma crise. Vão levar, em última instância, a uma revolução em todos esses países, né? Esses golpes que estão acontecendo na África têm a mesma raiz, né? São países ricos em minérios, são espoliados brutalmente pelo imperialismo e eles procuram conseguir um controle mínimo da sua economia nacional. Então, quer dizer, a incompreensão do que são os países atrasados e do que é o imperialismo, né, digamos assim, forma o pano de fundo ideológico dessa profunda capitulação diante do imperialismo. Para essa esquerda, qualquer um que tenha uma bomba atômica já é imperialista. Essa que é a grande realidade. Então, né, é óbvio que eles vão achar que a China, que a Rússia são países imperialistas, apesar de que não há nada que indique que eles sejam países imperialistas, né? O país imperialista não é um país que tem um exército forte. O país imperialista é o país que domina a economia mundial. Nem a Rússia nem a China têm esse poder. Muito pelo contrário, né? A Rússia, como nós já falamos inúmeras vezes aqui, é um país exportador de matéria-prima, né? Exporta gás, exporta petróleo. Uma das principais indústrias russas de exportação é a indústria de fertilizantes. Por aí nós podemos ver o nível de desenvolvimento da Rússia, né? O Brasil é um país que tem maior desenvolvimento industrial do que a Rússia, com exceção de alguns setores, né? Por exemplo, a indústria de armamentos. Mas isso é uma peculiaridade política da Rússia e não uma característica econômica. Então, se você não leva em consideração a realidade do imperialismo, né, a realidade da economia mundial, que é efetivamente a economia mundial, você vai acabar como um servo do imperialismo. Na realidade, né, para concluir esse ponto, nós temos que dizer o seguinte, que essas teorias sobre o imperialismo, que evidentemente essa esquerda não domina, a teoria do imperialismo, não domina essa teoria minimamente, isso é apenas uma cobertura ideológica a qual eles foram forçados, né, com o enfrentamento entre a Rússia e a OTAN. Porque, na realidade, eles são contra os países oprimidos e se colocam a favor do imperialismo, mesmo quando não há nenhuma sombra de imperialismo. Veja o caso do Irã, por exemplo. Veja o caso do Afeganistão. No Afeganistão, o problema já não é imperialismo. Ninguém, a não ser que a pessoa tenha perdido totalmente o juízo, né,
ela não vai falar que o Afeganistão é um país imperialista, é um país agrário, né? Um país que vive há 3.000 anos atrás. Então, aí qual que é o problema? Sai de cena o imperialismo e entra em cena a defesa da mulher. No Irã é a mesma coisa. Essa mesma esquerda faz campanha contra todos os países. Para eles, o problema é a democracia. Segundo eles, nos Estados Unidos existe uma democracia, né? Os Estados Unidos é quase um regime de partido único, né? Se isso é uma democracia, então tudo é uma democracia. Democracia ficou reduzido à seguinte coisa: eleições. Se tem eleições, é uma democracia. Se não tem eleições, não é uma democracia. Agora, se você fizer eleições e o imperialismo não gostar das eleições que você fez, você também não é uma democracia. É o caso da Venezuela. Então, esses setores se colocam do lado do imperialismo no conflito entre a Rússia e o imperialismo, porque a Rússia seria imperialista. Se colocam do lado do imperialismo no conflito entre o imperialismo e o Irã, porque o clero xiita do Irã oprime as mulheres e não sei o que lá. Se colocam do lado do imperialismo contra a Venezuela e a Nicarágua, porque a Venezuela e a Nicarágua não são países democráticos. Quer dizer, para cada situação, você tem uma desculpa conveniente, né? Então, no final das contas, né, o que permanece como uma coisa constante na elaboração política dessa esquerda é ficar do lado do imperialismo. Né? Seja lá por que motivo for. No Brasil, inclusive, durante a época do golpe de Estado, né, setores de esquerda falavam que o Lula era a representação principal da burguesia e do imperialismo no Brasil. E, portanto, apoiaram o movimento golpista contra o governo do PT, que era um movimento do imperialismo. Quer dizer, no Brasil, como não dava para falar que era antidemocrático, que era contra a mulher, que era conflito interimperialista, etc., arrumaram a explicação de que o Lula é que é o representante do imperialismo, então tinha que ser derrubado. Esse é um problema-chave da situação política atual, né? É importante acompanhar cuidadosamente o que está acontecendo na África, para que a gente veja como evolui, né, a crise do imperialismo. Porque, no final das contas, o caso da Ucrânia, né, o caso da África, o caso da Venezuela, o caso da Nicarágua, o caso de Cuba, o caso do Irã, o caso da Síria, são elementos que exemplificam uma decomposição do imperialismo. O imperialismo está numa crise muito profunda, né? E esses acontecimentos são sintomáticos dessa crise.